Mais de 160 pessoas continuam desaparecidas após as cheias catastróficas no Texas. Por esta altura, contam-se já mais de uma centena de vítimas mortais confirmadas. O número de desaparecidos triplicou depois de as autoridades terem aberto uma linha direta para as famílias comunicarem o desaparecimento dos seus entes queridos. As equipas de busca estão a utilizar maquinaria pesada para cortar árvores caídas, escavar margens dos rios e limpar enormes pilhas de detritos numa tentativa desesperada de encontrar todas as vítimas da tragédia. The primary job right now continues to be locating everybody who was affected by this flood. There still remain those who are missing. We have to find every single person who's missing. Enquanto se procuram todas as pessoas afetadas, as autoridades locais continuam sob forte escrutínio. Sabe-se agora que os inspectores do Texas terão aprovado o plano de emergência do Camp Mystic apenas 2 dias antes do desastre. 2 dúzias de pessoas morreram naquele campo de férias cristão, a maioria das quais crianças. O acampamento não foi evacuado, mas acabou por ser fortemente atingido depois de o rio Guadalupe ter subido 9 metros em menos de 1 hora. O tempo extremo afetou grande parte da Europa nos últimos dias. Em Portugal foram registadas 284 mortes em excesso durante a atual vaga de calor, quase todas pessoas com mais de 85 anos. Esta situação ocorre depois de o país ter registado a temperatura mais elevada de sempre para o mês de junho. Na vizinha Espanha, mais de 18 mil residentes de Tarragona foram colocados em confinamento enquanto os incêndios florestais continuam a não dar tréguas. Grande parte do país está em alerta máximo para os incêndios florestais, depois de ter registado o mês de junho mais quente de que há memória. França também trava uma luta para apagar os incêndios florestais. Os voos foram suspensos no aeroporto de Marselha devido a um incêndio que está a deflagrar nos arredores desta cidade portuária do sul de França. Na Grécia, a Acrópole fechou durante várias horas porque as temperaturas ultrapassaram os 40 graus para grande desapontamento de vários turistas. I'm very disappointed because it's the second time I come here and second time it's closed. So I feel like I came for nothing, and the ride to come here is very climbing, so it's hot, it's very hot. Na Hungria, fortes trovoadas assolaram o país, arrancando árvores, cabos elétricos e paralisando o transporte ferroviário. A tempestade deixou ainda muitas casas sem eletricidade. A Croácia também registrou fortes inundações e danos causados pelo vento, enquanto outros países dos Balcãs continuam a lutar contra ondas de calor. Donald Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre os bens importados do Japão e da Coreia do Sul. Além disso, o presidente dos Estados Unidos anunciou também novas taxas alfandegárias sobre uma dúzia de outros países que entram em vigor já no dia 1 de agosto. Na rede Truth Social, Trump deixou avisos aos líderes estrangeiros para não retaliarem, ameaçando com tarifas ainda mais elevadas como resposta. As medidas aumentam os receios de que o crescimento económico nos Estados Unidos possa abrandar ou que estas possam até deixar o país e outras nações mais vulneráveis a uma recessão. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos está confiante de que as tarifas são necessárias para trazer de volta a produção nacional e financiar os cortes de impostos que assinou como lei. Apesar das ameaças, Trump mostrou-se disposto a negociar, alargando a janela temporal de introdução das novas tarifas de 9 de julho para o 1º de agosto. O primeiro-ministro japonês diz que o novo prazo é positivo, uma vez que permite que as negociações prossigam. Já o Ministério do Comércio da Coreia do Sul diz que iria acelerar as conversações com os Estados Unidos para tentar chegar a um acordo antes da entrada em vigor das novas tarifas. Este é o debate que está a agitar as instituições da União Europeia. A moção de censura apresentada contra a Presidente da Comissão Europeia é esta semana uma oportunidade para os deputados fazerem um balanço um ano após as eleições europeias. A primeira lição é que Ursula von der Leyen tem o apoio total do Partido Popular Europeu, a força mais forte no hemiciclo. The motion of censure is an initiative by anti-Europeans who want to weaken Europe, who want to weaken European institutions and who want to reduce the trust of the citizens in the European Union. It is not meant to improve anything, it is not justified and it is also irrelevant.
Segunda lição, os sociais-democratas, os liberais e os verdes não têm qualquer intenção de enfraquecer a coligação pró-europeia formada em torno do PPE, mas os seus líderes aproveitaram a oportunidade do debate para expor as queixas contra a Comissão. A esquerda radical também deverá rejeitar a moção de censura. No entanto, alguns eurodeputados poderão abster-se ou não seguir a linha decidida pela família política. In questo momento il tema che conta è provare a dare all'Europa una speranza diversa, una nuova leadership, un cambio di passo profondo rispetto a politiche che non ci soddisfano in alcun modo, a cominciare dal piano di riarmo, ma questo si estende alle politiche sociali, al Green Deal, a tutto quello che questa Commissione non sta facendo o peggio sta tradendo rispetto a impegni del passato. A terceira lição é que o grupo dos conservadores e reformistas europeus estará dividido no momento da votação e a moção foi apresentada por um dos seus membros. Por último, os grupos mais à direita do hemiciclo, os Patriotas pela Europa e a Europa das Nações Soberanas, deverão votar a favor da moção de censura, que no papel parece condenada ao fracasso. The vote on the motion of censure on Thursday will likely indicate the levels of discontent within the European Parliament towards the European Commission. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg. Os postos de controlo nas fronteiras da Polónia com a Alemanha e a Lituânia foram ativados na madrugada de domingo para segunda-feira. Centenas de operacionais de várias forças policiais, nomeadamente da Guarda de Fronteiras polaca, ocuparam os respectivos postos, permanecendo em alerta máximo. Ta decyzja została podjęta po to, żeby walczyć z nielegalną migracją. Ona nie jest w najmniejszym stopniu ukierunkowana na obywateli Polski, obywateli innych państw Unii Europejskiej, którzy podróżują, przekraczają nasze granice. Straż Graniczna i inne służby będą się starały, aby te kontrole były jak najmniej dotkliwe. A Guarda de Fronteiras garantiu que o tráfego decorre sem problemas e que os abrandamentos são esporádicos. My typujemy do kontroli pojazdy typu bus, pojazdy z przyciemnionymi szybami, pojazdy z większą ilością osób, te pojazdy, które próbują też uniknąć tej kontroli. Sama kontrola przebiega w sposób naprawdę bardzo sprawny. O controlo consiste na verificação de documentos que autorizam a passagem da fronteira, bem como dos comprovativos de que cidadãos estrangeiros estão autorizados a permanecer na Polónia. Czyli mówimy tutaj o paszporcie bądź dowodzie osobistym. W przypadku obywateli polskich nie można przekraczać granicy na podstawie aplikacji M-Obywatel. Foram instalados 52 postos de controlo na fronteira com a Alemanha e 13 com a Lituânia, desaconselhando-se qualquer tentativa de entrar na Polónia fora dos locais designados. Może to być kara zarówno z kodeksu wykroczeń, czyli mandat do kwoty 500 zł, bądź nawet w skrajnych przypadkach zastosowanie procedury karnej przewidzianej w artykule 264 paragraf 2 kodeksu karnego. A reintrodução temporária dos controlos fronteiriços foi fixada em 30 dias. No entanto, o Ministério dos Assuntos Internos da Polónia assume que este período pode ser alargado. Londres parou esta segunda-feira para assinalar o 20º aniversário dos ataques terroristas de 7 de julho de 2005, dia em que 4 bombistas suicidas mataram 52 pessoas e feriram mais 770 durante a hora de ponta da manhã. Os ataques coordenados continuam a ser os mais mortíferos em solo britânico desde 1988. Algumas das famílias das vítimas recordaram o horror e a dor vivida naquele dia. And it's not possible to describe the feeling of having your son murdered in such a pointless way. Fear and pain. Danny was bleeding a lot through his leg, and I had to sort of stem the blood flow to use my belt and my shirt as a tourniquet. I remember putting my hands into saying to Danny, "This is going to hurt," and I put my hands into his leg to try and find his femoral artery. Em toda a capital foram assinalados minutos de silêncio e colocadas coroas de flores nos locais dos atentados em tributo às vítimas, sobreviventes e socorristas. A sociedade civil e os meios de comunicação social enfrentam desafios crescentes na União Europeia. É o que diz o relatório sobre o Estado de Direito da Comissão Europeia,
que analisa o panorama das instituições democráticas nos Estados-membros, com base em 4 pilares como a justiça e a luta contra a corrupção. There is no progress in respect of many specific recommendations, and of course that is a concern. And so where we find that the space within which civil society operates, or where we find that has narrowed, for example, or where we find that the media are under undue pressure and influence, then we have to call that out. Em Itália, uma nova lei destinada a combater o terrorismo e a criminalidade organizada poderá ter repercussões na sociedade civil e nas liberdades. So in the case of Italy, the important thing is to continue with the efforts to introduce the agreed reforms to the justice system. We have made recommendations having looked at the 4 key pillars in the rule of law area. So for example, in the media, having a system in place for the funding of public service media in Italy is a specific recommendation that we have made. Na Grécia, Polónia e Hungria persistem preocupações quanto à independência e imparcialidade das autoridades reguladoras do setor. E em Budapeste, jornalistas estão a ser investigados e acusados de servir interesses estrangeiros. The crackdown on civil society in Hungary was also underlined in the report. Commissioner McGrath mentioned a deteriorating environment and the legal uncertainty that organizations have to face in the country. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg.